Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com coisas muito importantes e positivas acontecendo aqui no nosso país e também com alguns fatos que estão deixando a extrema-direita bolsonarista, a figura do próprio, do inelegível, todos tristinhos e desapontados, porque eles julgam que sofreram uma traição e essa traição está fechando portas para um projeto de uma eventual fuga dessas criaturas todas, quando a justiça aproximá-los muito mais perto da Papuda, de Bangu 8 ou da Colmeia. Enquanto isso, algumas figuras da extrema-direita continuam ainda a envenenar a sociedade brasileira e eles precisam ser enfrentados de uma forma muito dura, porque a cada instante eles tentam legitimar, normalizar a insanidade, o golpismo, o atentado contra a nossa democracia, o nosso país e a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Pois bem, vou trazer aqui para vocês algumas cenas, vou atualizar aqui os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então vamos aqui aos nossos temas, né? Começando com essa situação aqui. Justiça da Argentina manda prender brasileiros foragidos pelo 8 de janeiro. 2 já foram detidos. Já temos notícias que outros já foram detidos também e outros estão se entregando para facilitar logo a vinda para o Brasil. Não tem como fugir, sair fugindo para todo lado é muito complicado. Isso necessita que haja uma estrutura, uma logística muito grande que essas pessoas parece que não estão tendo nesse momento, né? Pois bem, outras criaturas virão aqui e vão experimentar a Papuda, a Colmeia e Bangu 8 muito mais rapidamente do que poderiam imaginar. E não vai acontecer anistia, não vai acontecer retrocesso, não vai ter nenhum tipo de projeto, não tem salvação. Eles entraram, acreditaram num criminoso, covarde e vigarista falastrão. O falastrão ainda está solto, mas essas criaturas agora vão ter que pagar o pato na frente dessa fila. Depois vamos ter aí situações que essa gente vai ver que vão ter companhias rapidamente de figuras que eles sempre acharam que nunca iriam passar por isso. Eu mostrei para vocês que a figura do inelegível, né, entregou essas figuras, né, gente, que estavam lá fora. Ele deu uma de dedo duro, X9, cagueta, uma figura que apontou ali o que estava acontecendo e a justiça se manifestou. Eles esperaram o contato veio. O Brasil entrou em contato com a Embaixada Brasileira na Argentina, movimentou as instituições e autoridades argentinas e o Milei e o seu porta-voz disseram que, olha, vamos cumprir aquilo que a justiça determinar. Então, muita gente não estava acreditando, né? Isso fechou a porta para uma eventual fuga de Bolsonaro, né, para a Argentina, porque as autoridades estão criando esse precedente. Então, golpista, criminoso, crápula, vigarista, covarde, não vai ter chance de se acobertar lá no governo da Argentina, não. E o Bolsonaro parece que ficou muito tristinho com essa história, e vou mostrar por quê. Hoje ele fez uma publicação, estamos alinhados com a política de Trump 2, diz Bolsonaro. A gente publicou um Twitter dizendo que está alinhado com Trump, né? Aí coloca aqui no final, coloca uma série de supostas realizações do governo dele, muita mentira, muita coisa que não foi do governo dele, coisas temporárias, mas aí ele colocou como se fossem coisas definitivas, e depois ele coloca, estamos alinhados com a política desse segundo mandato de Trump, mantivemos contato ao desses últimos 4 anos. Tá ruim a escrita da criatura, hein? A gente precisa de um intérprete aqui para poder entender o que ele quis dizer. Aí depois escreve embaixo. Brasil, Estados Unidos e Israel juntos. Por Deus, pátria, família e liberdade. Engraçado, ele não colocou a Argentina junto. A Argentina que está num protagonismo de extrema-direita e pulou na frente, na fila dos puxa-sacos. O Milei está lá grudadinho na perna do Trump, para não dizer em outra parte, né? E no Brasil já começa a criar alguns obstáculos, colocando a Argentina numa espécie de linha auxiliar do governo norte-americano, com uma coisa absolutamente infame, patife. Ele está querendo ser mais extrema-direita que o próprio Donald Trump. E parece que, pelo menos no seu comportamento exterior, ele está sendo mesmo. Mas aí o Bolsonaro não cita a Argentina, ficou magoadinho, né, Bolsonaro? E está alinhado com o segundo mandato de Trump.
Mas essa declaração do Bolsonaro tem tanto valor quanto uma declaração da Associação dos Comedores de Pimenta, ou uma associação dos observadores de OVNIs que nunca aparecem, ou alguma associação inútil. Porque qual é o peso dele estar falando que fora do poder, já com o pé dentro da papuda, que está alinhado com a política de Trump? Política de quê? De fechar os Estados Unidos a comércio de fora, taxar os produtos que vierem de fora dentro da economia, colocar um ministro negacionista na área da saúde, colocar um fundamentalista para ser o ministro da defesa, enfim, entre outras coisas aí complicadas que estão vindo com essa criatura que vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Que é a associação. A associação aqui são os comedores de pimenta, né? Se tiverem associados com o Donald Trump, terão o mesmo peso do Bolsonaro com um pezinho na cadeia. Bom, aí a gente tem que continuar aqui os nossos combates, né, gente? Hoje mais cedo eu mostrei para vocês o Carlos Vereza, as pessoas que não sabiam disso ficaram muito desapontadas, as que gostavam dele, porque o Carlos Vereza começou a fazer o discurso que o que aconteceu lá em Brasília, desse cidadão aqui, é incrível, né, gente? Você olha aqui para a fotografia, um cara com uma cara de pacato cidadão, né? Pessoa comum, como tantos amigos que a gente tem, pessoas que a gente conhece, mas ele foi ganho por essa intoxicação mental, política, ideológica, esse mal que foi introduzido aqui no nosso país e começou a ser normalizado, sobretudo pelos grandes veículos de comunicação. Você que acompanha aqui os nossos encontros no portal, me viram várias vezes criticar os veículos de comunicação de ficarem absolutamente omissos em relação às aberrações que o Bolsonaro falava todas as quintas-feiras nas lives que ele fazia, que era uma coisa absurda. E isso ia formando cada vez mais esse bolsão de criaturas como esse cidadão aqui que se matou, e que agora os relatos vão mostrando que o perfil é o perfil desse que a gente conhece muita gente, né? Ele era daqueles caras que tudo que o Bolsonaro falava dizia amém, mas em momento nenhum demonstrava ser uma pessoa que faz uma atitude errada como ele fez. Em outro ponto aqui tem. Nas redes sociais publicava prints e mensagens de WhatsApp enviadas por ele mesmo, nas quais citava que o Brasil já era um país socialista e comunista. Vocês já viram isso de muito bolsonarista, né? O Bolsonaro fala isso toda hora, outras criaturas também. E queria entregar a sua vida para que as crianças cresçam com liberdade. Em uma postagem reproduziu teoria conspiratória anticomunista ligada ao grupo extremista de direita QAnon. Então, da onde veio isso aí? Isso não veio de geração espontânea, veio porque ele se inspirava numa criatura malévola, né, para dizer o mínimo. Uma delas é essa figura do Alexandre Garcia, que eu já mostrei aqui para vocês, que disse que o Trump poderia mandar um passaporte para o Bolsonaro ir na posse. Mas ele só poderia mandar um passaporte ao Bolsonaro se o Bolsonaro fosse norte-americano, porque senão seria um passaporte falso. E ele só pode mandar um passaporte para o Bolsonaro quando ele tomar posse, porque antes ele não é presidente. Então ele não vai mandar um passaporte para o Bolsonaro não ir, ou ir a posse que já passou. Então, gente, mas ele falou isso, e que o Alexandre de Moraes ficaria com muito medo. E nesse vídeo aqui ele está tentando dizer que o cara que praticou o crime, o atentado, é a pessoa... Aí ele largou tudo lá em Santa Catarina, veio para Brasília em julho. Foi por causa da mulher... Foi ficando, achando que ele ia salvar o país. A mulher dele disse que ele queria matar o Alexandre de Moraes. E aí acabou que matou a ele próprio, né? Ele fez uma narrativa mais longa, né? Tentando explicar que o cara tinha desequilíbrios pessoais, etc, etc. E aí a gente pega um outro formador de opinião, que a gente está combatendo sempre aqui, que é a figura do mentor intelectual, espiritual, constitucional, jurídico da figura do inelegível e do clã, Silas Malafaia. Como não poderia deixar de ser, ele também está colocando a culpa no ministro Alexandre de Moraes do terrorista que acabou morrendo lá em Brasília. Repare aqui esse texto aqui da figura. Vamos pegar. Eu sei que vocês não gostam, mas só para registro jornalístico, né? Vamos lá. A anistia vai gerar mais agressividade. Se o senhor tem direito de mostrar e de falar isso, eu tenho direito de dizer isso aqui. Não é seu discurso de ódio. Suas atitudes de ódio, de perseguição política, vão gerar mais agressividade. Então é o seguinte, é outro que está reproduzindo essa fala vigarista de que se o ministro Alexandre de Moraes continuar cumprindo o dever dele, que as pessoas vão ficar mais magoadas, os criminosos ficam mais magoados e praticam mais atentados, né?
Então, nós temos que combater o tempo todo esse tipo de situação, gente. Isso não pode ser normalizado, porque a normalização vai fazendo que as pessoas conversem com isso de uma forma natural e naturalize algo absolutamente insano, violento, vil, destruidor, antidemocrático. Desumano e insano, para dizer o mínimo, né? E uma dessas criaturas que tem esse perfil de extrema-direita, eu coloquei aqui um trecho e ficou todo mundo também impressionado com esse nível de aberração desse cidadão aqui, o senhor Schwartzman, defendendo praticamente o trabalho escravo aqui no nosso país. Reparem que nesse trecho que eu não mostrei mais cedo para vocês, mas acompanhe aqui a criatura falando do absurdo que é reduzir a jornada de trabalho do trabalhador, para o trabalhador viver um pouco mais, né? Não, isso não pode acontecer, isso vai aumentar o preço do uísque que ele toma no bar, ou do sapatinho importado, né, que ele usa, ou de algum serviço especial, né? Então ele não quer que aumente nada. O trabalhador tem que morrer, tem que perder a sua saúde, não tem que ter vida, não tem que ter felicidade, tem que ser apenas um escravo para ele, né? É isso mesmo que a gente tem que falar de uma forma bem direta e objetiva. Vamos lá. A verdade é a seguinte, a ideia de você reduzir a jornada de trabalho e manter o salário inalterado, você aumenta o custo por hora, não precisa ser um jeito... Claro, aumenta o custo por hora, né? Aí o senhor vai pagar mais caro no bolinho de bacalhau, ou na comida, no caviar, no fazão, o senhor vai pagar, o senhor não quer, né? Tem que manter tudo assim e o trabalhador se lascando. Da economia é aritmética. Você tem o mesmo salário num número menor de horas, né? Você manteve o numerador, né? E aumentou. Eu acho engraçado é o tom professoral. O cara falando uma aberração e falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. O negócio vai para cima, aumenta o salário por hora. Isso daí vai fazer um estrago enorme. Ah, não, é sempre assim, vocês falam, mas olha, por exemplo, o que aconteceu? Fizeram um negócio das empregadas domésticas lá. Fizeram um negócio das empregadas domésticas. O negócio que ele está falando é uma lei que diminuía um pouquinho o sistema de escravidão que as empregadas domésticas e empregados domésticos passavam aqui no nosso país antes de ter uma regulamentação. Mas ele é contra, pelo que a gente está vendo, né? Então, vejamos. Para formalizar, bom, qual que foi o efeito dessa história? O emprego doméstico pela PNAD caiu em termos absolutos de 2012 para cá. Tinha mais... Que chato, hein? Então, quer dizer, as pessoas perderam empregados domésticos, né? Porque eles começaram a ter um pouquinho mais de horas para voltar para casa, de saúde, dignidade. Então, gente, são essas criaturas que a gente tem que ficar denunciando, né? Não dá para passar despercebido esse tipo de discurso vigarista, não. E aí, voltando à Argentina, ela está funcionando como aquele que penetra na festa que está querendo destruir tudo. A Argentina se opõe à taxação de super ricos em nova ofensiva contra a agenda do Brasil no G20. E piorou a situação, porque eles estão querendo explodir a banca do negacionismo, né? Milei se apoia em Trump, abre 5 frentes de embate no G20 de Lula e pode levar cúpula ao fracasso. Bom, não vai levar ao fracasso, porque os países vão tirar uma resolução e podem fazer um adendo ali em função da posição do insano, do psicopata, do antimundo, do antiplaneta, do anti-humanidade, do anti-racionalidade. Então, está aqui na linha fina. Ultraliberal mira em multilateralismo, então ele não quer que tenha multilateralismo, ele quer ser o vassalo dos Estados Unidos como a figura do inelegível. As questões de gênero, eles já estão atuando contra qualquer tipo de política que iguale, que dê os mesmos direitos para homens e mulheres. Desenvolvimento sustentável, o cara é contra isso aí. Tributação de grandes fortunas, ações políticas de clima e meio ambiente. Então, esse é o psicopata que o povo da Argentina, infelizmente, elegeu. E aí, para fechar o nosso papo aqui, o presidente Lula entrando em pautas muito positivas. E seria muito importante, como eu sempre tenho cobrado aqui, que ele faça lives para falar isso aqui, ó, que ele está falando, que ele falou hoje. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. O G20 precisa discutir uma série de medidas para reduzir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas.
Preciso ouvir a juventude. O povo até começou a aplaudir, mas o Lula estava lendo o discurso ali, engatou e foi embora, né? Mas é um bom começo, ver que o presidente da República está começando a tratar dessas pautas num cenário mais amplo. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e a gente volta no próximo Portal do José. Mande seu comentário. Tchau!